O aroma de lavanda e de fermento quente pairava no ar, perfeito e intenso. Minha padaria, de Gilded Krum, finalmente estava aberta. Eu havia passado 6 meses cuidando de cada detalhe, desde o balcão de carvalho reaproveitado até a playlist de jazz suave tocando ao fundo. Era uma obra-prima de atmosfera, e bem no centro de tudo estava a mesa VIP. O melhor lugar da casa, coberto com linho, com meu cristal mais fino e marcado por uma pequena placa elegante reservada para a família. Eram 20 horas. A mesa estava vazia. Meu celular vibrou no bolso do avental. Peguei-o esperando uma mensagem de desculpas. Talvez o trânsito estivesse terrível. Mas, em vez disso, o Instagram se atualizou. Alexander, meu irmão, acabará de postar uma selfie. Ele segurava um copo de cerveja barata, sorrindo largo com meus pais, Robert e Elizabeth, apertados atrás dele na foto. O fundo não era trânsito. Era o interior iluminado por neon de um bar esportivo qualquer. A legenda dizia: aqui é onde acontecem as coisas de verdade. Grandes coisas vindo em breve. Fiquei olhando para a tela. O contraste era cortante. Eu tinha construído um santuário de elegância e sabor. Lá estavam eles, comemorando a mediocridade sob luzes fluorescentes. Eles não estavam atrasados. Não estavam perdidos. Eles haviam escolhido não vir. E a percepção disso não caiu com o peso da tristeza. O som ecoou como o clique de uma trava se fechando. Deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. Meus olhos permaneceram secos. Um padeiro sabe que excesso de umidade arruína a crosta, e aquela noite exigia precisão absoluta. Caminhei até a mesa VIP, peguei a placa de reservado e a quebrei limpa ao meio. O som foi pequeno, mas parecia um tiro. Varri a sala com o olhar e avistei um casal jovem esperando perto da porta, com expressão esperançosa. Acenei para que viessem até mim. Esta mesa está aberta, disse, com a voz firme. Tem a melhor vista da casa. Enquanto eles se sentavam, radiantes, peguei meu celular mais uma vez. Não abri o Instagram. Abri minhas mensagens. Digitei uma frase para meu pai: mesa aberta para clientes pagantes. Não se preocupe em vir. Coloquei o telefone no silencioso e voltei para a cozinha. Pelo resto da noite, não pensei neles. Pensei na massa. Pensei na temperatura dos fornos. Pensei no sorriso de um cliente ao morder um pão oxala fresquinho. Concentrei-me no trabalho. Isso era algo que minha família nunca entendeu. Eles viam o Gilded Krum como um passatempo fofo, algo que eu fazia enquanto Alexander estava ocupado sendo um visionário. Mas isso não era um hobby. Eram 15 anos de despertadores 4 da manhã. Eram queimaduras nos braços e farinha nos pulmões. Eram todas as férias de família perdidas porque eu trabalhava turnos duplos em uma padaria comercial para economizar cada centavo. Alexander nunca havia feito um turno duplo na vida. Ele estava sempre criando ideias. Sempre fazendo contatos. Ele era o garoto dourado com grandes sonhos e conta bancária vazia. E eu era a rede de segurança. Eu era quem pagava pelo hosting do site dele quando ele esquecia. Eu era quem comprava mantimentos quando o capital dele estava preso. Eu era quem ouvia suas apresentações por horas, acenando e sorrindo enquanto meus próprios sonhos acumulavam poeira. Meus pais o incentivavam, é claro. Chamavam-no de gênio. Chamavam-me de confiável. Morgan é tão estável, minha mãe dizia, como se estabilidade fosse um prêmio de consolação por ser entediante. Eles não viam o fogo necessário para ser estável. Não viam a coragem necessária para economizar $50.000 com o salário de padeiro. Eles só viam uma conta bancária que podiam acessar quando a última empreitada de Alexander inevitavelmente quebrasse. Mas naquela noite, o banco estava fechado. Hoje à noite, eu não era o plano B. Eu era o evento principal, e eles tinham perdido isso. À meia-noite, a padaria estava vazia. A equipe já havia ido para casa. Tranquei a porta da frente e apaguei as luzes. No silêncio, conferi meu celular, 19 chamadas perdidas, 14 mensagens, todas do meu pai. Não li nenhuma. Apenas olhei para a tela, sentindo o peso do silêncio. Não era solidão.
Era paz. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava esperando que eles me validassem. Eu mesma havia me validado, e isso era algo perigoso para o bode expiatório fazer. Na manhã seguinte, o sino acima da porta tocou. Não precisei olhar para saber quem era. Os passos pesados e autoritários denunciavam sua presença. Meu pai, Robert, entrou como se fosse dono do lugar. Vestia sua camisa polo casual de trabalho, o uniforme que usava quando queria parecer importante sem realmente fazer nada. Ele não olhou para os doces. Não olhou para a decoração. Olhou direto para mim, os olhos procurando fraqueza. Noite difícil? Perguntou, encostando-se no balcão. Vi que você ainda estava aqui tarde. Eu estava trabalhando, respondi, limpando a máquina de café expresso. Algo que você deveria tentar alguma vez, riu, soltando um ar de desprezo. Sempre com essa atitude, Morgan. Olhe sobre a noite passada. Não queríamos perder a inauguração, mas Alexander tinha uma oportunidade enorme. Alguns investidores anjo estavam naquele bar. Tínhamos que apoiá-lo. Era networking. Networking em um bar esportivo durante os playoffs, eu disse, seca. Parece produtivo. É estratégico, ele retrucou. Alexander está construindo algo grande, um aplicativo que vai revolucionar a economia de bicos. Mas, para chegar ao próximo nível, ele precisa de capital. Capital sério. Ele fez uma pausa, esperando que eu perguntasse quanto. Não perguntei. Continuei limpando. Morgan, escute, ele continuou, a voz caindo em um sussurro conspiratório. Estamos conversando. Sua padaria vai bem, claramente, mas é fichinha comparada ao que Alexander está construindo. Achamos que é hora de você diversificar. Precisamos que você invista $50 mil na empresa dele. Participação acionária no andar térreo. Pare de limpar. $50 mil. É um empréstimo, essencialmente, ele disse rapidamente. Mas pense nisso como um investimento na família. Nós te apoiamos quando você só brincava com farinha na cozinha. Agora é sua vez de apoiar seu irmão. Olhei para ele, realmente olhei, e pela primeira vez vi o medo por trás de seus olhos. Ele não estava pedindo ajuda. Ele estava exigindo tributo. E então caiu a ficha. A psicologia de tudo aquilo. Não era só ganância. Era a realidade do balde de caranguejos. Se um caranguejo tenta sair, os outros puxam ele de volta para baixo. Meu sucesso não era motivo de orgulho para ele. Era uma ameaça. Minha padaria, minha independência, minha competência, tudo isso destacava o fracasso de Alexander. Se eu tivesse sucesso por meus próprios termos, provava que o garoto dourado deles era apenas um objeto brilhante sem substância. Para manter o mito da família, precisavam me arrastar de volta ao nível deles. Precisavam do meu dinheiro não apenas para salvar Alexander, mas para me sabotar. Não, eu disse. Com licença. Não. Repeti, com a voz calma. Não vou investir e não vou emprestar. O banco está fechado, pai. O rosto dele escureceu. A máscara de pai preocupado caiu, revelando o valentão por baixo. Você nos deve, Morgan. Nós te criamos. Nós te alimentamos. Toleramos esse seu passatempo. Não seja egoísta. Egoísta? Eu ri. Um som áspero que nos surpreendeu a ambos. Egoísta é pular a inauguração da própria filha para beber cerveja com o filho. Egoísta é pedir $50 mil na manhã seguinte de me humilhar. Cansei, pai. Saia. Ele não se mexeu. Ficou ali, com o rosto vermelho e gaguejando como um motor que se recusa a ligar. Você não pode falar comigo assim. Eu sou seu pai e dono deste estabelecimento. Eu contra-ataquei, contornando o balcão para encará-lo. E você está invadindo minha propriedade. Invadindo? Ele riu, mas o som foi fraco e nervoso. Esta é uma empresa da família. Nós te ajudamos a chegar aqui. Ajudou? Eu puxei um pequeno caderno do bolso do avental. Não era adereço. Era meu livro-caixa. Abri na primeira página.
Vamos revisar essa ajuda, certo? 2015, pedi um fiador para um pequeno empréstimo empresarial. Você disse não, porque isso comprometeria seu crédito para o carro do Alexander. 2018, precisei de ajuda para me mudar para minha primeira cozinha comercial. Você estava ocupado ajudando Alexander a se instalar no seu terceiro escritório de startup fracassada. 2020, pedi emprestado $500 para uma batedeira. Você riu e disse para eu arrumar um emprego de verdade. Fechei o livro com força. A única coisa que você contribuiu para esta padaria foi a motivação para nunca mais precisar de você. Pare de ficar fazendo contas, ele rosnou, se aproximando, tentando usar seu tamanho físico para me intimidar. Tinha funcionado quando eu tinha 12 anos. Agora não funciona. Não estou fazendo contas, disse, minha voz caindo para um tom perigosamente calmo. Estou conferindo os recibos. E você está no negativo. Respirei fundo, me centrando. Era agora. O momento que ensaiei 1000 vezes na minha cabeça, mas nunca pensei que teria coragem de executar. Escute com atenção, Robert. Ter acesso à minha vida não é um direito de nascimento. É um privilégio. E acesso à minha mesa requer pagamento, não dinheiro, mas respeito, apoio, decência. Você parou de pagar esse aluguel décadas atrás. Não pode mais viver de graça na minha casa. Você está despejado. Ele me encarou, a boca abrindo e fechando. Parecia pequeno. De repente, a figura imponente da minha infância era apenas um velho zangado e arrogante de camisa polo. Você vai se arrepender, ele sibilou. Quando você falhar, e vai falhar sem nós. Não volte rastejando. Não vou, eu disse. Agora saia antes que eu chame a polícia e mande você embora como qualquer outro cliente indisciplinado. Caminhei até a porta e a segurei aberta. O sol da manhã brilhava forte e implacável lá fora. Ele hesitou, procurando uma última palavra cortante para me lançar, um último gancho para me atingir, mas não encontrou nada. Meu rosto era uma parede. Ele saiu em fúria, resmungando xingamentos. A porta bateu com força e eu a tranquei. Virei a placa para fechado. Depois, apoiei a testa no vidro frio e respirei. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não disparava. Eu me senti mais leve. O ar na padaria parecia mais limpo, como se uma névoa pesada e sufocante finalmente tivesse se dissipado. Eu consegui. Eu havia demitido meu pai. Mas, ao voltar para a cozinha, sabia que não havia acabado. Homens como Robert não simplesmente iam embora. Eles retaliam, e Alexander, desesperado e encurralado, estaria logo atrás dele. Eu precisava estar pronta. Isso não era apenas um desentendimento. Era um cerco. 2 dias depois, a padaria estava em pleno movimento. O rush da manhã foi constante, executivos pegando expresso, estudantes demorando nos croissants. O ritmo era reconfortante, até a porta se abrir às 12h15, e a atmosfera azedar. Não era um cliente. Era um homem com um corta-vento bege, segurando uma prancheta. Mostrou um distintivo, Departamento de Saúde. Recebemos uma denúncia. O café ficou em silêncio. Uma mulher, com um pedaço de torta de limão na boca, congelou. A máquina de expresso chiava alto no silêncio. Uma denúncia? Perguntei, enxugando as mãos no avental e mantendo o rosto neutro. Sobre o quê? Infestação de roedores? Exatamente. Ratos na área de preparo de alimentos, disse ele, a voz ecoando até às mesas do fundo. Vi os clientes trocarem olhares. Um casal se levantou, deixando os doces pela metade. A humilhação queimava no meu peito, mas eu engoli em silêncio. Isso é absolutamente falso. Minha cozinha é impecável. Você pode inspecioná-la agora mesmo. Ele inspecionou. Por 45 minutos, virou minha cozinha do avesso. Conferiu as armadilhas vazias. Conferiu os registros de dejetos impecáveis. Conferiu os contêineres de farinha, as borrachas de vedação das geladeiras, o espaço atrás dos fornos. Minha equipe ficou parada, aterrorizada e em silêncio. Eu permaneci de braços cruzados, vendo-o fracassar em encontrar uma única infração.
Finalmente, ele clicou a caneta e suspirou. Bem, senhorita Bennet, parece que foi um alarme falso. Sua instalação é uma das mais limpas que vi este mês. Quem fez a denúncia? Perguntei, a voz tensa. Não posso divulgar isso, disse ele, entregando-me uma cópia do relatório. Mas posso dizer o seguinte: quem ligou afirmou ser um parente preocupado que teria visto a infestação pessoalmente. Um parente? Acompanhei-o até a porta, forçando um sorriso para os clientes que ainda restavam. Está tudo perfeito, pessoal. Apenas uma inspeção de rotina. Mas assim que ele saiu, o sorriso desabou. Eles não eram apenas gananciosos. Não eram apenas invejosos. Eles estavam em guerra. Não era mais sobre dinheiro, era terra arrasada. Eles estavam dispostos a incendiar meu sustento, destruir a reputação que eu levei uma década para construir, só para me forçar a ceder. Queriam me ver desesperada. Queriam me ver quebrada, rastejando de volta para eles para assinar qualquer cheque que colocassem na minha frente. Fui para a sala dos fundos e abri as filmagens de segurança da porta da frente. Retrocedi até a tarde de ontem. Claro o suficiente, o carro de Alexander estava parado do outro lado da rua por 20 minutos, observando a padaria, acompanhando o movimento do almoço, contando os clientes que ele tentava afastar. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva fria e concentrada. Eles haviam ultrapassado uma linha. Não se mexe com a cozinha de um chefe. Não se mexe com sua classificação de higiene. Isso é uma declaração de guerra nuclear. Peguei o celular. Não liguei para meu pai. Não liguei para Alexander. Liguei para a linha não emergencial da polícia, porque registrar uma denúncia falsa a uma agência do governo não é apenas uma brincadeira, é um crime, e eu tinha acabado de brincar de família. Era hora de começar a brincar de promotora. A raiva ainda fervia, uma tensão baixa e constante no meu estômago, quando uma batida veio na porta dos fundos, tarde da noite. Era hesitante, quase tímida, nada parecido com as pancadas arrogantes do meu pai. Chequei as câmeras de segurança. Era Kayla, noiva de Alexander. Ela parecia um fantasma, pálida e tremendo sob a luz do beco. Destranquei a porta, mas não a abri totalmente. O que você quer, Kayla? Eu preciso te mostrar uma coisa, ela sussurrou, a voz trêmula. Por favor, ainda não posso ir à polícia. Estou com medo. Afastei-me. Ela entrou cambaleando, segurando o celular como se fosse um salva-vidas. Não parecia a parceira sofisticada de um visionário da tecnologia. Parecia uma mulher que acabará de perceber que estava vivendo com um estranho. Ela se sentou na mesa de preparo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia desbloquear a tela do celular. Alexander não está construindo um aplicativo, disse, as palavras saindo apressadas. Não existe empresa. Nunca existiu. Eu imaginei, respondi, seca. Mas isso não explica um inspetor de saúde. É pior que isso. Ela abriu um memo de voz. Ele deve dinheiro. Muito dinheiro, para pessoas perigosas. Os investidores do bar esportivo eram apostadores. Ele está devendo $80.000. 80 mil? Meu estômago se revirou. Isso explicava o desespero. Isso explicava a exigência dos 50 mil. Não era capital de investimento. Era resgate. Escute isso, disse ela, apertando o play. A gravação estava granulada, mas as vozes eram inconfundíveis, meu pai e Alexander discutindo em tons baixos. Ela não cede, pai. A inspeção de saúde não a assustou o suficiente. Era Alexander, soando aflito. Ela vai quebrar. A voz do meu pai, calma e gelada. Só precisamos que ela assine o contrato inicial de parceria. Uma vez com a assinatura dela, usamos a cláusula de procuração na página 12. Isso nos dá direitos de liquidez. E então? Então liquidamos, disse meu pai. Vendemos os fornos. Vendemos as batedeiras. Subarrendamos o espaço. Desmontamos tudo para peças. Essa padaria vale pelo menos 100 mil em ativos. Cobre a sua dívida e ainda deixa um bom lucro pelo meu trabalho. Mas isso destrói o negócio dela.
Ela não terá nada. Ela é resiliente. Meu pai zombou. Ela sempre foi boa em recomeçar. Além disso, ela é só uma padeirinha. Sempre pode arranjar emprego em um supermercado. A gravação terminou. O silêncio na cozinha ficou pesado, sufocante. Eu encarei as bancadas de aço inox, os fornos de convecção, as estantes de fermentação. Eles não estavam apenas planejando roubar meu dinheiro. Eles estavam planejando esquartejar o trabalho de toda a minha vida. Iriam fatiar tudo e vender como sucata para pagar pelos erros de Alexander. E então a ficha caiu, o paradoxo do filho de ouro. Alexander não era o bem-sucedido. Não era o gênio. Ele era um parasita. Não criava nada. Apenas consumia. Eu era a hospedeira. Eu era quem tinha valor real, ativos reais, habilidade real. Toda a dinâmica familiar era uma farsa criada para esconder o fato de que o filho de ouro era só uma casca vazia sustentada pelo trabalho da filha bode expiatória. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, olhando para Kayla. Porque eu estou grávida, ela sussurrou, tocando o próprio ventre. E eu não vou criar uma criança em uma família que devora os seus. Ela encaminhou o arquivo para o meu celular. Faça o que tiver que fazer, Morgan. Acabe com eles. Olhei para o telefone. O arquivo era pequeno, só alguns megabytes, mas era uma arma nuclear. Vá para a casa da sua irmã hoje. Não volte para o Alexander. Depois que ela saiu, ouvi a gravação mais uma vez. Ela é só uma padeirinha. Eu sorri. Era um sorriso frio, assustador, que eu mal reconheci refletido na porta do forno. Você tem razão, pai, sussurrei para a cozinha vazia. Eu sou uma padeira. E amanhã vou te servir exatamente o que você pediu. Na manhã seguinte, eles chegaram às 10 em ponto. Meu pai e Alexander, ambos com cara de vitória, ambos carregando pastas que pareciam mais adereços do que ferramentas de trabalho. Eles esperavam encontrar uma mulher quebrada. Eles esperavam encontrar uma padeira desesperada, pronta para assinar qualquer coisa para salvar sua reputação infestada de roedores. Destranquei a porta e os deixei entrar. Vocês chegaram cedo, disse, com a voz neutra. Queríamos ajudá-la a resolver isso rapidamente, disse Robert, colocando uma pilha grossa de papéis sobre o balcão. A inspeção de saúde foi um imprevisto, mas com esta parceria podemos rebrandear. Recomeço. Fresh start. Alexander já olhava ao redor, fixando-se na máquina de expresso como se estivesse calculando seu valor de revenda. Assine aqui, disse, tocando o documento. E aqui cuidaremos do resto. Peguei a caneta. Olhei para eles, meu pai, que nunca pagava uma conta sem reclamar, e meu irmão, que havia jogado fora seu futuro e tentado roubar o meu. Vocês têm razão, disse. Precisamos resolver isso. Não assinei o papel. Em vez disso, pressionei um botão no celular, conectado ao sistema de som da padaria. A voz desesperada de Alexander encheu o ambiente, ecoando pelos alto-falantes de alta qualidade. Ela não cede, pai. A gente desmonta tudo. Ela é só uma padeira. A cor sumiu do rosto de Alexander tão rápido que parecia que ele desmaiaria. Robert congelou a mão no meio do caminho para os papéis. A gravação continuou, detalhando cada parte do plano deles, cada grama de desprezo. Quando terminou, o silêncio foi absoluto. Você nos gravou? Robert sussurrou, a voz trêmula. Kayla gravou vocês, corrigi. E ela me entregou. Puxei debaixo do balcão um envelope Manila. Isso não é um contrato de parceria. Dentro, vocês vão encontrar duas coisas. Primeiro, uma ordem de restrição para ambos, proibindo que se aproximem a menos de 150 metros desta padaria ou da minha casa. Segundo, uma cópia do boletim de ocorrência que registrei esta manhã sobre a denúncia falsa ao Departamento de Saúde. Fazer uma denúncia falsa é crime de menor potencial, mas conspirar para fraudar o proprietário de um negócio usando uma procuração? Isso é fraude. Isso é crime grave. Alexander começou a hiperventilar. Morgan, por favor. Foi só conversa. A gente só. Guarde isso para o juiz, interrompi. A polícia tem o arquivo de áudio.
Eles têm os registros de mensagens. Eles têm tudo. Caminhei até a porta e a abri de par em par. Saia daqui e nunca mais volte. Eles foram embora. Não discutiram. Não ameaçaram. Fugiram. Fugiram como covardes. Fugiram da luz que tanto tentaram apagar. Um mês depois, a padaria estava mais cheia do que jamais estivera. A luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando as partículas de pó dançando no ar. O sinal de reservado havia desaparecido para sempre. Todas as mesas estavam abertas. Todos os assentos ocupados. Eu estava atrás do balcão, embalando uma dúzia de croissants, quando vi algo. Um cliente havia deixado uma nota de $20 sobre o balcão, e por baixo dela havia um guardanapo com um recado. Não era qualquer cliente. Era o crítico gastronômico mais notório da cidade, conhecido por destruir restaurantes com uma única frase. Peguei o guardanapo. Em tinta azul, 5 palavras. Integridade tem melhor sabor que tudo. Ao lado, um cheque de $2.500. Uma gorjeta. Olhei para cima, mas ele já havia ido embora. Olhei ao redor para minha equipe, minha chefe de padeiros rindo com uma cliente fiel, meu barista aperfeiçoando um coração em latte artigo. Era isso. Essa era a família que eu havia construído. Não de sangue, mas de farinha, açúcar e respeito mútuo. Eu não perdi uma família. Ganhei minha liberdade. Se você já precisou construir sua própria mesa porque sua família não lhe deu um lugar, compartilhe esta história. Você não está sozinho.